Olá pessoal, hoje nós vamos fazer algumas orientações para o desfraude. O tema do desfraude é um processo muito importante para as crianças e que pode gerar muita ansiedade tanto nos responsáveis quanto na criança. Por isso é importante não ter pressa em envolver a criança em situações lúdicas relacionadas ao uso do banheiro. Família e escola necessitam caminhar juntas nesse processo. Diálogos, alinhamentos e trocas de experiências são iniciativas aí muito importantes. As crianças, geralmente, elas têm uma rotina para fazer o cocô. É necessário conhecê-la, fazer nota de horários, frequência e passar essas informações para o professor e também para os auxiliares. É importante saber que o controle das necessidades é um processo que integra fatores biológicos e emocionais e também cognitivos. É preciso respeitar o tempo da criança nesse processo. O início do desfraude, preferencialmente, é combinado entre família, escola e criança. A família inicia no fim de semana e a escola dá continuidade, sempre buscando ali alinhamentos. Caso a família queira retroceder ao desfraude, é fundamental que a escola apoie e também ajude. No entanto, buscando compreender toda a situação da criança, avaliando juntos os próximos passos para essa conquista. Perguntas para guiar suas observações. Olha lá, pessoal, nós vamos fazer algumas perguntas. De que maneira a criança demonstra os sinais iniciais de maturidade para o desfraude? Vejam, avisar sobre o xixi e cocô antes ou após fazer aumenta no tempo, em que permanece com a fralda seca, o incômodo com a fralda cheia. Outra pergunta é: como a criança demonstra interesse em relação ao banheiro? A criança apresenta um nível de maturação no controle motor do corpo propício ao desfraude? De que maneira? Consegue andar, abaixar, levantar, girar sobre si, correr, parar com certa desenvoltura? Olha só, e para incluir todos, identifique barreiras físicas, comunicacionais ou relacionais que podem aí impedir que a criança ou que uma criança ou um grupo, participe e aprenda. Reflita e proponha apoios para atender às necessidades e diferenças de cada criança ou grupo. 2 primeiras semanas de desfraude requerem mais atenção quanto à manutenção de convites para o uso do banheiro em intervalos pequenos. Apoie a criança em suas necessidades no processo do desfraude, de acordo com o uso social da sua cultura. Alinhamento entre família e escola também ajudam a tornar esse momento mais confortável e seguro para ambos. Os ritmos do desfraude eles podem variar entre as crianças. Busque acolher, ajudar, atender a todas as demandas de maneira única. Mas o que fazer durante? O desfraude principalmente acontece quando a criança já dá sinais de preparo emocional e corporal. Dentro da escola, não precisa ser feito com todo o grande grupo ou ao mesmo tempo, mas sim de acordo com o preparo de cada criança ou cada grupo de crianças e a demanda da família. Se a família iniciou o desfraude em casa, assim que a criança chegar na escola, parabenize com entusiasmo mais essa conquista. Pergunte se ela quer compartilhar com seus amigos e o que tem achado ali de usar o banheiro. No caso do desfraude ser iniciado pela escola, aproveite o momento onde esse tema esteja sendo abordado para o convite de retirada da fralda, como em uma contação de história ou brincadeira de bonecas, fraldas e pinicos. Assim, o convite de retirar a fralda e ir ao banheiro acontece de maneira lúdica e sem pressão. Nessa etapa, as crianças podem pedir para ir ao banheiro várias vezes em intervalos muito pequenos. Segurar xixi e cocô por intervalos muito grandes e ter escapes de xixi e cocô. Possíveis falas do professor nesse momento.
Hoje iremos visitar o banheiro algumas vezes para você fazer xixi ou cocô. Tudo bem? Quando você sentir que a vontade de fazer xixi e cocô está chegando, pode me chamar que eu ajudo você, certo? Possíveis falas da criança nesse momento: entusiasmo, curiosidade de manutenção do desfraude, se reconhecendo ali como capaz de superar os desafios, negação quanto ao uso do banheiro para o cocô ou xixi. Converse com a criança sobre quais momentos da fralda pode ser colocada novamente para ajudar a ficar mais segura e confortável, ou no caso de não ter banheiros por perto. Soneca do dia e da noite, passeios longos dentro de meios de transporte e possíveis dificuldades em fazer cocô, assim que a criança passar a ficar seca durante a noite ou a criança passar a acordar, diante da necessidade de usar o banheiro, a fralda noturna e o sono durante o dia podem ser retirados. Comunique essa retirada com as crianças e com as famílias também e busque conhecer seus sentimentos diante de mais uma conquista. Durante o processo de desfraude, é importante a realização de momentos de brincadeira, de faz de conta com bonecas, massinha de modelar, pinicos, fraldas, leituras e contação de histórias relacionadas ao tema do desfraude. Essas atividades ajudam as crianças a demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. O papel da escola é o de apoiar e ajudar as famílias, portanto, ajudando com diálogos, leituras e apoiando em suas dúvidas e angústias relacionadas ao processo. Durante todo o processo do desfraude, mantenha uma rotina de convites para ir ao banheiro. Observe se a criança continua comunicando a necessidade de uso do banheiro com uma boa frequência para o xixi e cocô e como tem ficado a fralda aí durante os momentos de sono. É comum que após o desfraude, a criança desenvolva ainda mais seu controle dos problemas no xixi e cocô, aumentando o intervalo de necessidade do uso do banheiro. As crianças apresentam ritmos diferentes em relação ao desfraude e o professor e seu auxiliar devem ficar atentos para não fazer cobranças e comparações que geram mais ansiedade, não ajudam na construção de uma imagem positiva de si. Converse com a criança sobre o desenvolvimento diante do desfraude, suas conquistas e como gradativamente esse desfraude será completo. E desdobramentos, pessoal. Vamos falar um pouco desse assunto quando cada criança, dupla ou trio, que for desfraudar, o professor ele deve repetir os procedimentos. Uma outra sugestão interessante é a montagem de um ambiente na sala do grupo para a construção de um banheiro simbólico, para que as crianças brinquem de faz de conta, fazendo apropriação do uso social do banheiro. Engajamento às famílias. Pessoal, mantenha um diálogo constante aí com as famílias, quanto ao desfraude da criança. Proponha que ela também ofereça no contexto familiar leituras e momentos lúdicos onde o tema do desfraude seja abordado. Também é possível propor um convite às famílias para um rodízio de leitura de histórias na sala das crianças. Considere que a família ela pode querer retroceder no processo, mesmo depois de conversar com a escola, ok? Muito bem. Se isso acontecer, acolha a família e trabalhe de forma mais individualizada para que todos possam agir juntos em prol da criança. Certo, pessoal? Até mais!